Maravilha, então. Bora continuar a resolução dos nossos problemas de herança. A gente estava falando na aula passada sobre um veículo e a gente falou que uma locadora ela pode ter veículos tanto do tipo passeio como do tipo carga. A gente montou a classe veículo, que tem todas as características básicas de um veículo, que no caso a gente especificou que seria a placa, a marca, o modelo, o ano, o valor do KM rodado, o valor do KM inicial e o valor do KM final. E isso daqui é no ato da locação, quando devolve o veículo depois, quando terminou de utilizar, depois do aluguel. Feito isso daí, a gente tinha criado aquela classe e aí todas aquelas características a gente está trazendo elas para dentro da classe passeio. Então, a nossa classe passeio, ela é uma extensão da classe veículo. Então, a classe veículo, ela é a nossa classe mais primitiva, né? E a gente está especializando ela na classe passeio. Então, a gente tem algo mais primitivo na veículo e a gente cria uma especialização na passeio. Essa nomenclatura, né, de classe que é estendida de, herdada de, né? Então, passeio é uma herança de veículo, passeio é uma subclasse da superclasse veículo, né? Então, a relação é sempre de um para o outro, né? Então, uma classe é sub e a outra é super. Então, eu tenho a superclasse e tenho a subclasse. Sempre uma relação de um para um. Passeio é uma subclasse de veículo, veículo é uma superclasse de passeio. E é importante guardar esse tipo de nomenclatura, porque ele faz muito sentido e a gente vai utilizar. Então, a gente pegou nossa classe veículo, que tinha algumas características, e a gente ampliou as características dela, ou aprimorou as características dela em passeio. A gente adicionou mais 2 características. Aí o que acontece? O processo, quando a gente vai criar um objeto, no ato da instanciação de um objeto a partir de uma classe, você coloca lá classe, o nome do objeto igual, new, chama o construtor da classe, né? E aí o que a gente pode fazer? Quando a gente tem essa técnica, por exemplo, se a gente colocar lá um passeio, nome do objeto lá, passeio com P minúsculo, recebe um novo passeio chamando o construtor. Quando eu chamo esse construtor daqui, ele tem que chamar, olha lá, o construtor da superclasse. Então, o primeiro comando que a gente tem que colocar dentro do construtor de uma subclasse é a chamada do construtor da superclasse. E aí a gente usa esse apelido, né? Esse super, porque a gente não sabe o nome que a gente vai chamar o construtor. Então, a gente chama de super. Aqui, então, ele vai olhar quem que é o construtor da minha classe super. Então, quem que é o construtor de veículo? O construtor de veículo é esse cara daqui. Ele executa esse cara. E aí ele dá os valores iniciais lá para os nossos atributos. Terminou, ele vai voltar. Então, terminou aqui, depois do ponto e vírgula, depois de ser executado, ele volta e continua a execução. Ele dá os valores dos atributos que só pertencem a passeio, que estão dentro de passeio somente. Olha que bacana. Então, ele chama o passeio chama lá o construtor de veículo, dá o valor inicial de todos os atributos, terminou, ele volta, então ele terminou aqui, ele volta e dá o valor inicial dos atributos que estão lá dentro de passeio. Isso daí é uma ideia muito legal, porque se você olhar, olha só que bacana. A gente fez um método set, outro método set, um método get, que a gente chamou de res, porque é um atributo booleano, outro método get. Perfeito. Olha aqui que interessante. Na classe veículo, indo lá no finalzinho dela, a gente tem lá um calcula valor de locação. Então, eu já calculo o valor de locação aqui. Quando eu faço esse calcula valor de locação, eu não preciso criar ele novamente aqui. Eu já tenho esse método. Se eu procurar calcula valor de locação, então se eu fizer, por exemplo, passeio, ponto, calcula valor de locação. Ele vai dentro da classe passeio, então a gente vai lá dentro da classe passeio. Ele olha, get, res, set e o construtor. Não tem calcula valor, né, de locação. Não tem, mas espera aí, mas ela estende outra classe. Antes da gente dizer lá que não existe, dá um erro, vamos olhar dentro dessa classe aqui que ela foi estendida.
Aí ele vem e olha dentro da classe que foi estendida. E aí ele acha o calcula valor de locação. É esse daí o esquema do funcionamento. Então, quando ele não acha dentro da classe, ele olha na superclasse antes de dar aquela mensagem de que não existe o método, que ele não encontrou alguma coisa. Então, é a característica do funcionamento. Isso daí é importante. Por que que é importante? Agora eu vou abrir uma aspas antes da gente fazer o carga, e é muito interessante isso daqui. Quando a gente cria uma classe qualquer, todo mundo fala assim, nossa, é só pegar e colocar public class, o nome do que eu quero, já era, funciona. É e não é, entendeu? É e não é. Sabe por que que eu falei que é? Porque realmente você faz assim. E sabe por que que eu falei que não é? Porque acontece algumas coisas por debaixo dos panos que a gente não vê. Eu vou escrever aqui o que que acontece por debaixo dos panos. Olha o que que acontece por debaixo dos panos. Toda classe que eu crio, que ela não é filha de outra classe, né? Por exemplo, quando eu criei passeio, eu especifiquei que ele é filho de veículo, né? Mas veículo, eu não especifiquei quem que era o pai dele, quem que era a classe, né, pai. Como eu não especifiquei quem que era a classe pai, implicitamente, ou seja, sem eu precisar, de uma forma por debaixo dos panos, ele estende de objeto, de object, a classe primordial, a primeira das classes. E é muito importante essa extensão, porque a partir dessa extensão, né, quando eu estendo veículo de object, eu tenho todas as características de orientação objeto incorporada dentro da minha classe de uma vezada só. E você não precisa fazer mais nada, é automático. Então, isso daqui não aparece, mas você tem que saber que, na verdade, estava acontecendo isso aqui. Então, quando você tem algo assim, você olha lá, veículo, né? Public class veículo, você fala assim, eu não tenho herança. Mentira, você tem herança sim. O que que você tem aqui na herança? Você tem aqui na herança um extended object. Isso daqui é automático. Então, toda classe que você cria, implicitamente, por debaixo dos panos, sem a gente ver, é uma herança de object. E aí é importante você entender isso aí, porque a gente trabalha com herança, então, desde a primeira classe que a gente criou em Java, desde lá do segundo semestre, desde o primeiro programa, o meu primeiro programa em Java, desde aquela de lá, a gente já trabalha com herança. Fogo, né? E a gente não sabia que a gente trabalhava com herança. Então, são coisas legais da gente entender. Então, isso daqui não precisa, então não é necessário, mas tem vantagens. E aí, agora, você entende, por exemplo, por que que eu posso vir aqui no final e colocar, por exemplo, um public string to string. E isso funciona. Retornando aqui uma string qualquer, só para não quebrar o nosso código. Isso daqui funciona, por quê? Porque eu tenho o método toString declarado na classe Object. Ele foi declarado na classe Object e eu estou modificando ele aqui. Eu estou fazendo um polimorfismo, eu estou modificando o comportamento desse método. Quando eu faço um polimorfismo, ou seja, eu estou chamando ele para mim e estou modificando o funcionamento dele. Eu coloco um arroba override. Isso aqui a gente já viu, né? Um arroba override. O O é maiúsculo? Eu acho que é maiúsculo. Né? É O maiúsculo. O maiúsculo. Não sei por que eu cismei com O minúsculo. Beleza, agora o meu toString, ele pode ser modificado, porque ele existe numa classe que a minha classe veículo é filha. Ela é filha de object. ToString existe dentro de object. Logo, eu posso pegar, colocar esse
né, reescrever esse cara daqui na minha classe. Então, estou modificando o comportamento dele. E aí, por que eu falei isso? Porque a gente vai fazer carga agora. Vou mostrar carga e vocês vão ver o porquê que eu chamei a atenção para essa possibilidade. Então, vamos entender. No veículo do tipo carga, nós temos uma característica chamada capacidade, dada em toneladas, que é a capacidade que aquele veículo pode transportar. E a gente vai criar essa classe, ela é uma subclasse de veículo. Então, vamos codificar esse cara agora. Então, a gente vai começar salvando, esse cara se chama carga, vamos salvar ele. Muito louco. Tá bom. Vamos aceitar, né? Tá loucão. Nossa classe carga. Nossa classe carga tem um construtor chamado carga. Ele não tem nenhum parâmetro de entrada. Ele tem um atributo chamado capacidade. Capacidade é um atributo do tipo int, que diz a capacidade do veículo. A gente vai fazer sempre que possível e sempre que for, né, interessante, necessário, a gente vai colocar isso aqui encapsulado para que a gente use os métodos de acesso e se tiver mudança na regra de negócio para aquele atributo em específico, a gente já tem o método, modificou o método, não modifica mais o código que usa ele, que chama ele. Então, para isso, a gente vai declarar esse cara aqui como private. Está lá. Sendo ele privado, eu preciso ir lá e fazer o método set. Então, public void set capacidade, vai receber um int capacidade. Aí a gente vai fazer aqui um this.capacidade, recebe capacidade. Show? Método set, método get. Ele é público. O capacidade é inteiro, então retorna int. Get capacidade. Abre e fecha, porque ele não recebe nenhum parâmetro. E ele vai retornar return capacidade. Beleza, retornamos capacidade. Vamos pegar e dar um valor para o nosso atributo aqui, né? Vamos dar um valor inicial, this.capacidade, recebe, por exemplo, 15 toneladas. Vou dizer que os veículos que a gente trabalha, a grande maioria, 15 toneladas. Agora, essa classe por si só, ela não é uma classe filha de veículo. A gente tem que fazer aqueles comandinhos para dizer que carga é uma especialização, é uma extensão de veículo, né? Então, extended veículo. Então, agora eu estou falando que carga é uma extensão de veículo, mas não para por aí. Quando eu criar um objeto do tipo carga, eu chamo o construtor de carga, eu preciso que o construtor de carga chame o construtor da superclasse dele. Então, vamos chamar aqui o construtor da superclasse. Super. Pronto. Agora esse cara daqui está no jeito. Então, se eu compilar essa classe daqui, você vai ver que está tudo bonitinho, funcionou, lindo, maravilhoso, está rodando. Joia. Perfeito, era isso daí. Vamos criar, então, um arquivo para testar, né? Vou criar lá um usa carga. Usa carga. Salvar na pastinha correta. Usa carga. Beleza, vou apagar o que não for necessário. Por enquanto. Só para a gente testar, né? Só nesse momento para testar, eu vou fazer exatamente isso daqui. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, então vou copiar tudo isso daqui e vou colar para a gente achar alguns problemas que surgirão, com certeza. Então aqui eu vou trocar o que é passeio maiúsculo por carga. Então troca no documento isso daqui. E tudo que é passeio minúsculo, eu vou trocar por carga minúscula.
trocado lá no documento. E aí, olha só que legal, vou rodar. Telou. Aí você fala assim, você disse que daria erro. Vai dar um erro. E aí eu executo. E aí você não vê nenhum erro de runtime e para. Mas eu vou te falar um erro que aconteceu aqui, olha só. O veículo nosso é o ABC 123, a marca Volkswagen, quilometragem inicial 1.000, final 1.001, o valor 10. Então ele andou 1 quilômetro, 1 vezes 10, 10. O valor do aluguel é 10. Porém, o veículo de carga, segundo a nossa regra... Cadê? Aqui, ó. O veículo do tipo carga, no cálculo do valor de locação, é o mesmo esquema. É os quilômetros rodados vezes o valor da quilometragem, só que eu tenho que ter um acréscimo de 10%. Agora que eu tenho um acréscimo de 10%, é um problema. Por quê? Porque eu tenho que modificar o nosso método calcula valor de locação. Ele não pode ser daquele jeito. E aí a gente vai ver agora as possibilidades para se fazer isso. Então, voltando aqui, esse cara aqui tem que ter um acréscimo de 10%. Não é somente isso, tem que ter mais 10%. Não é simplesmente esse valor. Então, o que acontece? O calcula valor de locação, vou tirar um pouco do zoom, o calcula valor de locação, ele está chamando o calcula valor de locação de veículo, que ele faz o cálculo simplesmente dos quilômetros rodados vezes o valor da quilometragem. É isso daí que ele faz. E eu preciso adicionar 10%. Se eu modificar aqui, o que vai acontecer? Ele vai errar o cálculo para o veículo de passeio. Então, tem muitas possibilidades, né? Então, vamos lá. A gente fez o calcula valor de locação em veículo. Eu poderia não ter feito em veículo. Aí eu deixo isso aí para ser implementado direto na classe que estende. Aí eu teria que criar um calcula valor de locação para passeio e eu preciso criar um calcula de valor de locação para carga. Beleza, é uma possibilidade. Tiro de veículo, crio em passeio, crio em carga. Joia, é uma possibilidade boa. Então, dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Mas aí seria muito legal, né? Muito simples. Não que esteja errado, está certíssimo se você fizer. Só que eu criei lá no veículo. E eu quero saber se eu posso modificar ele de alguma forma aqui no meu método, na minha classe carga, para que eu possa adicionar esses 10%. Vamos ver a primeira possibilidade. Então, aqui, a primeira maneira que a gente pode fazer é possibilidade. Não tem certo e errado, a gente tem possibilidades. Eu posso pegar aqui e fazer assim, ó. Public. O nome do meu método, vamos dar uma olhadinha nele, é double calcula valor de locação. Então, eu posso colocar aqui double calcula valor de locação e eu modifico aqui o valor, né? Vou colocar aqui um 0.0 por enquanto, só para não quebrar o nosso código e a gente, né, desenvolver isso daqui. Eu posso fazer isso. Posso. E o que é isso que eu estou fazendo? Isso se chama polimorfismo. Também pode ser chamado de uma... Eu estou modificando o método que eu já tenho numa superclasse. Opa, peraí, eu já falei disso hoje. Eu falei que a gente faz a modificação de um método que pertence a uma superclasse. Quando a gente faz isso, a gente, por boa prática, a gente coloca lá um @override. Por que a gente coloca esse @override? Para fazer uma indicação para a Java Virtual Machine que esse cara daqui existe numa superclasse, para ele saber que eu estou modificando o comportamento de um método. Então, quando eu faço desse jeito, eu deveria também colocar aqui um @override. Vou deixar desse jeito e compilar. Compilei. Se eu executar a outra classe, ele tem que retornar 0, porque eu estou mandando retornar 0. Então, se eu executar agora, ó lá, ele retornando 0. Então, quer dizer que ele está fazendo ali a chamada do método calcula valor de locação da classe veículo.
Beleza, agora vamos implementar, né? Eu vou copiar esse código daqui, né? Para ficar mais fácil, olha lá, vou copiar isso daqui, só um Ctrl+C aqui, e eu vou lá na minha classe carga, eu vou pegar, falar, ao invés de ser 0, Ctrl+V, olha lá. Fiz lá o meu calcula valor de locação, que é o KM final menos inicial, vezes o valor do KM rodado. Aí você fala assim, beleza, compilei, opa, compilei, deu problema. Na hora que eu compilei, ele falou assim, erro, KM final tem acesso privado em veículo. Sim, todos esses atributos têm acesso privado na classe veículo. KM final, inicial e valor do KM rodado. Vamos lá, ó. Todos eles são privados, ó. Valores privados. Se é private, privado, private, o que acontece? Esses caras daqui, eles só podem ser enxergados dentro da própria classe. Ó que bacana. Não dá para enxergar fora da classe? Não, não dá. Logo, eu não posso fazer isso daqui. Por quê? Porque esse cara daqui, ele tem acesso privado e eu não consigo acessar alguma coisa fora da classe que ele foi declarado como privado. A gente está em outra classe, mesmo sendo uma herança, ele não me permite. O que eu posso fazer? A gente criou um método de acesso para esse cara. Então, a primeira forma seria eu pegar e fazer um get, KM final, método, get, KM inicial, método, get, valor do KM rodado, método, né? Olha lá, tirar um pouquinho o zoom só para enxergar tudo na linha, belezinha. Olha lá, peguei agora o método de acesso público a esses atributos. Compilei. Bonitinho. Maravilha. Esses caras daqui já estão funcionando. Agora eu vou acrescer 10%. Então, vamos adicionar 10%. Então, vou multiplicar por 1,1. E vai dar 10% aí de acréscimo. Eu estou pegando 100% dele mais 10%. Multiplica por 1,1. Se você duvida, faça os cálculos e você vai ver que vai dar certo aí, tudo bonitinho. Então, aqui, maravilha, estou adicionando lá os meus 10%. Compilei essa classe, compilada com sucesso. Se eu rodar agora, rodei, olha só, mais 10%, mais o 10% de 10 é 1. Então, é 10 mais 1, 11. Então, você vai ter lá o custo dessa alocação, não mais 10, e sim 11. Então, a gente já está adicionando 10% aí. Beleza, resolvido o problema. Temos, então, o primeiro caso resolvido. A gente tem outras maneiras. Então, a primeira maneira é eu usar o acesso público ao atributo, e aí eu posso manipular. Uma outra forma, então, vou colocar aqui uma segunda maneira. Uma segunda forma, uma segunda maneira, se eu coloquei o outro com M minúsculo, vai ser com M minúsculo aqui. Eu tenho toque, né? Eu vou comentar tudo isso daqui, então vou colocar um asterisco barra asterisco, só para criar um bloco de comentário. Então, tudo isso daqui ficou comentado. Vou escrever agora a segunda maneira. A segunda maneira vai pegar exatamente isso daqui, a gente não vai escapar dessa parte do @override, porque eu estou modificando o comportamento de um método de uma superclasse, só que eu não queria fazer dessa forma, né? Se eu quisesse manter isso daqui, cadê? Deixa eu copiar aqui, do jeitinho que tá, ó. Se eu quisesse manter desta maneira, tem como? Então, se eu quiser manter dessa maneira aqui, tendo acesso direto aos atributos, tem uma forma. É a gente aumentar a visibilidade desses atributos na classe veículo. Então, se eu aumentar a visibilidade desses atributos na classe veículo, eu vou poder acessá-los em outras classes. Mas eu tenho que tomar cuidado, né? Porque se eu deixar público, vai dar ruim, né? Deixar público vai ficar ruim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou modificar, vou dar um Enter aqui só para a gente ver a diferença. Eu tenho a visibilidade privada, eu tenho a visibilidade pública. Elas são antagônicas, né? Uma é totalmente o oposto da outra.
Privado é só dentro da classe, público, aberto para o mundo e para quem quiser ver. É isso daí. Aí eu tenho uma outra visibilidade, que é essa daqui, que não tem nada, que é chamada de package default, que é visível dentro do mesmo pacote, né? Ou seja, se eu declarar tudo no mesmo pacote ou dentro da mesma pasta, um enxerga o outro. Então, package default, quando você não coloca nada. Mas eu sempre falei dessas três visibilidades. Só que existe uma quarta visibilidade, que é a protegida. A visibilidade protegida, protected, é a visibilidade que permite acesso dentro da própria classe. Então, ela permite acesso dentro da própria classe, só que além da própria classe, ela permite acesso às classes filhas. Então, olha que legal, eu tenho lá dentro da própria classe e nas classes que herdam essa classe que eu declarei. Então, olha lá, vou compilar esse cara para atualizar. Como a gente disse que carga estende veículos, né? Estende veículo, eu tenho agora acesso a esses atributos. Esses três atributos eu aumentei, eu tirei, eu estava lá com a visibilidade no mais baixo nível, né? Visibilidade restrita privada, eu aumentei, joguei ela para protegida. Se eu compilar esse cara daqui, você vai ver que ele compila numa boa, não tem problema nenhum. Se eu rodar, você vai ver que ele continua fazendo o cálculo. Só para ver que a gente está fazendo uma modificação, eu vou colocar aqui 20%. Não é mais 1%, é 20%. Compilou esse cara, rodou esse cara, 12, não é mais 11, só para ver que modificou, né? Só para a gente ver essa modificação. Então, você percebe que ele está fazendo certo todo o processo. Então, a gente tem agora mais uma visibilidade, a gente chegou nas 4 visibilidades. Então, a gente tem lá a visibilidade privada, protegida, package default, e depois a gente tem a pública, as 4 visibilidades. Privada é somente dentro da própria classe, protegida dentro da própria classe, mais as classes filhas, package default dentro do mesmo pacote, pública, você importou o pacote, você tem acesso àquele negócio de lá, é só colocar onde está e você vai acessar. São as 4 visibilidades que a gente tem. Então, é uma outra possibilidade. Então, essa daqui é a segunda maneira. Você pode modificar. Vamos fazer uma discussão importante sobre a modificação de visibilidade. Quando eu faço protegida, a gente tem um problema muito grave de segurança que tem que ser muito bem pensado e é por isso que dificilmente você acha alguma coisa protegida. O símbolo de protegida é o joguinho da velha. Então, private é menos, público é mais. Quando é package default, a gente não coloca nada. Quando é protegida, é o joguinho da velha, o hashtag, como é? O cerquilha, né? São os nomes que eu conheço. E aí, o que acontece? Por que essa visibilidade tem que tomar cuidado? Porque se eu importo a classe veículo, se eu estendo da classe veículo, eu posso manipular diretamente esse valor de atributo. Ou seja, eu posso burlar a regra de negócio. A classe que estende, tendo um atributo protegido, ela pode burlar a regra de negócio. Entende por que protegido é tão delicado? Eu sempre falo para todo mundo, eu só usaria protegido se fosse um código que só eu fosse mexer. Se tiver outra pessoa mexendo, eu vou pensar umas 50 milhões de vezes se eu vou deixar, porque a outra pessoa ela pode fazer uma herança da minha classe, e aí ela pode acessar diretamente o atributo, e aí ela pode burlar o processo de validação que tem ali, que a gente fez no nosso método set, por exemplo. Ou seja, quebrar a regra de negócio do sistema. Tem que tomar cuidado quando usa protegido por conta disso. Você quebra a regra de negócio. Só para a gente entender, né? Se eu tivesse utilizando aqui, né, essa técnica, eu estaria ainda com os meus atributos em privado. Se ele tiver em privado, eu estou utilizando um método de acesso. Eu não consigo acessar ele diretamente. Tanto é que a gente precisou mudar para colocar um método, né?
Esse cara garante a implementação da regra de negócio. Não quer dizer que eu não possa modificar a regra de negócio, porque eu tenho um @override. Então, eu posso pegar e sobrescrever o método, eu posso pegar e modificar o comportamento de um método de uma superclasse. Posso. Eu posso modificar o comportamento do método 7km final, por exemplo. 7, aquele que entra, aquele que a gente coloca a regra de negócio. Posso mudar? Posso. Mas aí você tem explícito isso daí. Foi feita uma modificação no comportamento de um método. Aí é explícito o funcionamento e a modificação. É algo que fica registrado no teu código. Agora, uma variável receber um valorzinho ali passa desapercebido, né? Tem que tomar muito cuidado com isso daí. Então, vamos a outra maneira, né? Tem uma outra maneira, então aqui vou chamar de terceira maneira. Vou comentar esse cara, vou copiar isso daqui, a gente vai jogar ele aqui para baixo e vou comentar esse cara daqui. Eu vou deixar em blocos de comentários separados, porque não podem estar juntos, né? Porque senão são mesmos métodos, tem mesma assinatura. Então, quando eu faço mesma assinatura, vai dar erro de compilação. Então, deixei em bloquinhos separados, para que você tire o comentário de um por vez. A terceira forma, a terceira maneira, só para a gente ver, o exercício pede 10%, eu vou colocar aqui 30%, né, de aumento. Então, o primeiro seria 10, o segundo 20, o terceiro 30, só para a gente ver que modificou o cálculo, né? O cálculo agora com os valores padrões tem que dar 13, beleza? Só para a gente ficar ciente disso daí. Tem uma outra forma muito interessante. E se eu chamar o método calcula valor de locação, lá da classe veículo, se eu chamo ele aqui dentro. Então, se eu pegar e chamar ele vai calcular o valor de locação, vai me devolver esse valor e eu acrescento 30%. Então, eu acrescento 30% no resultado que ele der. Se eu compilar isso daqui, você vai olhar, você vai falar, que show de bola, funcionou. Na hora que eu vou executar esse cara, a gente tem um erro muito bacana que no semestre que vem, estrutura de dados, a gente vai trabalhar bem ele. Eu vou mostrar esse erro daqui. Ele é um erro, ele não é uma exception, é um erro. Eu vou rodar, ó, vocês vão ver, ó, eu estou rodando para cima, rodando para cima, rodando para cima, rodando para cima. Estou chegando na metade, estou rodando, cara, tá rodando. Olha o tanto de vezes que ele chamou o método calcula valor de locação. Chamou um monte. Ele deu um erro que vocês conhecem esse nome muito bem, né? É o Stack Overflow. E ele é um erro, ele não é uma exception. A gente tem as exceptions, elas são exceções e elas podem ser manipuladas e tratadas. Então, quando ocorre uma exception, ela para a execução do teu programa, mas se você colocar um bloco de tratamento ou um try-catch da vida, funciona. A gente manipula isso aí de boa e o teu programa continua rodando. Um error não tem como. A gente tem pouquíssimas classes de error, de exception, são inúmeras. Por que são poucos? Porque são poucas as coisas que realmente fazem parar de funcionar um programa de forma que não tem o que faça, não tem o que resolva. E o Stack Overflow, stack é pilha, overflow é estouro, né? É o estouro de pilha. O Stack Overflow é o estouro da pilha de chamada de execuções. Vocês viram quantas vezes ele chamou o calcula valor de locação? Ele chamou tantas vezes, que a pilha de chamadas de execução da Java Virtual Machine não comportou. Acabou o espaço para eu chamar mais coisas. Ele foi até o limite do que ele podia. Chegou no limite, próxima chamada, acabou recursos, acabou memória. Não tem mais como chamar, porque ele não consegue gerenciar. Pum, estoura. E acaba e para de funcionar o teu programa. É isso daí que é o Stack Overflow Error. E aí o que aconteceu? Eu te induzi ao erro. É óbvio que eu ia fazer isso, né? Todo mundo sabe que eu adoro sacanear e eu vou fazer isso aí.
Esse cara daqui, quando eu chamei calcula valor de locação, e eu disse que ele chamaria o calcula valor de locação, que está aqui na classe veículo, você acreditou. Só que você esqueceu de pensar e me questionar um detalhe. Quando eu chamo calcula valor de locação, eu não tenho um calcula valor de locação aqui, aí ele chama o calcula valor de locação, que chama o calcula valor de locação, chamou o calcula valor de locação, ele chama o calcula valor de locação, chamou o calcula valor de locação, chama de novo calcula valor de locação, e ele fica infinitamente chamando. E cada vez que ele chama, ele adiciona uma chamada na pilha de execução. E ele chamou tantas vezes, deve ter dado umas 5.000 chamadas aqui no meu. Ele chamou tantas e tantas e tantas vezes, mas chamou tantas e tantas e tantas e tantas e tantas vezes, que ele não conseguiu mais gerenciar isso aí. Acabou o recurso. Estourou o limite dos recursos. Explode isso daí e devolve o controle para o sistema operacional para a execução. Então, eu te induzi a acreditar que esse cara seria o da classe veículo. E não é, porque o da classe veículo é da superclasse. Você tem esse cara daqui, aqui dentro. Se eu colocasse, por exemplo, calcula valor de locação novo. Coloquei novo, beleza? Novo. Ele deixa de ser um @override, não é mais um override, tem que comentar. Vou compilar. Compilado. Esse cara daqui calcula valor de locação novo, olha lá, bonitinho, novo, compilei ele, executei, e agora você vê o 13. Funcionou. Por que funcionou dessa vez? Porque quando eu modifiquei o nome do método, ele procura esse cara aqui dentro dessa classe. Não existe. Ele chama da superclasse. Só que deixou de ser um @override, eu tive que criar um outro método, acabou com o meu polimorfismo, né? Eu estou utilizando nomes de métodos diferentes para fazer a mesma coisa. Não é isso que eu quero. Então, eu quero que seja dessa forma, eu quero que seja dessa forma. Calcula valor de locação é o nome do método que eu vou utilizar sempre. E é isso daí que eu quero. Então, se é o mesmo nome, tem que ter um @override. Mas como que eu faço? Eu posso, então, indicar que esse cara daqui, ele não está nessa classe, mas ele está na superclasse. Eu vou falar aqui, ó, super, ponto. Então, lembra que a gente usou, ó lá, super chama o construtor da superclasse. Super, ele faz a indicação da superclasse. Ponto, calcula valor de locação. Eu estou chamando a minha superclasse, ponto, calcula valor de locação. Ele sabe que esse cara daqui, ele está na classe veículo, ele chama ele. Se isso daqui for verdade, eu compilei esse código, compilação concluída com sucesso. Vou compilar para atualizar esse daqui também, compilou, vou rodar, e olha lá que bonitinho, ele está fazendo tudo certinho, calculando mais 30%. Então, ele calculou mais 30% quando é um veículo do tipo carga. São as 3 maneiras que eu conheço que dá para resolver esse problema. Então, a gente tem aqui, a primeira maneira é fazendo, sem fazer a modificação da visibilidade dos atributos originais, chamando o seu método assessor, get. Segunda maneira, modificando o assessor de visibilidade, o modificador de visibilidade privado. Subir um pouquinho, protegido. É uma forma. E a terceira maneira, já que esse cara daqui, ele me devolve isso daqui, pode, porque é possível por conta do nosso problema, né? Esse cara daqui só preciso pegar esse valor e adicionar 30%. Então, eu peguei o valor e adicionei 30%. Acabou. Se eu tivesse que ter aqui uma fórmula diferente, um cálculo diferente da quilometragem, alguma modificação, não daria para ser dessa forma. Mas como é exatamente o mesmo cálculo e eu adiciono uma coisa, né? Então, é o mesmo cálculo mais alguma coisinha. Esse mais uma coisinha foi colocado aqui. Então, por isso, dessa forma, funcionou fazer aí a chamada do método direto na superclasse. Então, tem essa possibilidade bem bacana para a gente fazer aqui a chamada do nosso método calcula valor de locação. E funciona bem, fica bem legal. Qual maneira você deve de utilizar?
A única que eu recomendaria cuidado e atenção é a segunda maneira, por conta do que a gente discutiu, porque a gente amplia a visibilidade do atributo. Quando eu amplio a visibilidade do atributo, eu tenho que ter certeza que quem vai usar isso daí é uma pessoa que está no mesmo time, que está pensando da mesma forma e manja do que está fazendo, porque senão pode dar problema. Pode dar problema, não quer dizer que dê problema. Pode ser um fator de quebra de regra de negócio. Então, é importante pensar muito bem ao utilizar a visibilidade protegida. Para utilizar essa terceira forma, ela é super bonita, mas cai no caso que eu comentei. O cálculo é o mesmo mais alguma coisa, né? E o mais alguma coisa não quer dizer uma adição. Eu estou pegando parte do cálculo, o cálculo final é parte inicial, é o que eu já fazia, e eu estou continuando com uma outra parte de cálculo. Poderia ser multiplicar, dividir, somar com outra coisa, calcular imposto, né? Poderia ser qualquer coisa. Se for, esse método funciona bem. Para todos os demais, você vai cair na primeira maneira que eu passei aqui. Você vai ter que fazer o uso dos gets que dão acesso aos atributos que você precisa. Aí funciona também numa boa, sem problema nenhum. Não é um problema, porque ele procura esse método aqui. Não encontrou aqui, ele vai procurar onde? Ele vai vir aqui, ó. Procura na classe veículo. Aí ele vai lá e olha na classe veículo. E aí ele tem lá o get KM final, o get KM inicial e o get valor do KM rodado. Então, por isso funciona. Entenderam? Curtiram? Viram aí as possibilidades? Professor, poderia fazer a mesma coisa também na classe passeio, né? Poderia, né? Poderia. O problema de passeio é que o cálculo que é feito em veículo é justamente o cálculo para passeio. Tá. Ou então, se, por exemplo, tivesse alguma coisa diferente, por exemplo, sei lá, moto. Aí, sim. Okay. Aí, por exemplo, a moto você coloca mais seguro de vida. Tá. Aí retorna super, puxa só o cálculozinho base e coloca o que é diferente. E mais o valor do seguro, coloca o que é diferente. Pode ser também, sem problema nenhum. É uma ótima ideia. Luizão. Professor, se eu pudesse só mudar o nome da classe na classe veículos, mudar o nome do método, em vez de calcula aluguel, eu colocar calcula aluguel mais, por exemplo, ele ainda ia continuar dando aquele problema, aquele erro? Se eu colocar aqui na classe veículo... Não, na classe carga. Na classe carga, aí você deixa de usar polimorfismo. Que a grande sacada é você ter o mesmo método, o mesmo nome de método, ele age de forma diferente para coisas diferentes. Tanto é que eu tenho calcula valor de locação para veículo, para passeio e para carga. É calcula valor de locação. É a mesma coisa. Se fosse para criar diferente, não teria problema nenhum. Calcula valor de locação da carga. Beleza, calcula valor de locação da carga. Calcula valor de locação da moto. Calcula valor de locação da moto. Só que aí você tira a flexibilidade. E aí a gente vai entender essa flexibilidade na próxima aula, que graças a Deus não será feriado, né? A gente vai falar na próxima aula de polimorfismo. E aí, falando de polimorfismo, fica muito claro isso daí. Porque você vai utilizar o mesmo nome do método para coisas diferentes. Então, o mesmo método, independente do tipo da coisa, se é veículo, se é carga, se é passeio, tanto faz, o mesmo comportamento, a mesma ação, eu posso utilizar. Essa é a grande ideia do polimorfismo. Então, a gente vai utilizar isso aí lá para frente. Eu estava perguntando assim, nessa classe carga aí, o nome do método, colocar aí mais, e daí ali embaixo... Por exemplo, isso, colocar aqui coisa. Novo. Mas daí se tirar aquele super ponto ali, daí vai dar erro. Na linha 49, se tirar esse super ponto, daí dá erro. Beleza, funciona. Funciona também? Por quê? Porque agora ele não conhece aqui dentro. Ele vai procurar esse cara, não acha aqui dentro, ó, procurei, não achei. Vou olhar lá em veículo. Olhei em veículo, eu achei em veículo.
executa ele. Entendi, porque na hora que o senhor fez a pergunta, eu já pensei em fazer isso aí na hora. Falei, nossa, eu ia fazer isso, eu não ia usar então o polimorfismo, eu ia usar a artimanha. Então, a grande sacada da orientação objeto é nos dar essa possibilidade da gente utilizar o mesmo nome e reaproveitar esse nome, ter o mesmo comportamento. O comportamento é o mesmo, só que eu calculo o valor de locação de uma forma diferente para cada um dos tipos de veículos que eu tenho. Por exemplo, vamos colocar lá que o veículo do tipo passeio, eu adiciono, sei lá, pedágio. Estou chutando, né? Eu quero adicionar lá, eu tenho um atributo pedágio, ou um valor X de pedágio, e eu coloco. E eu posso fazer isso daí. Então, o valor de locação é o mesmo, ou se não, um valor fixo, né? Eu cobro por km, só que eu coloco mais um valor fixo. Todo carro de passeio alugado, eu cobro R$100 para alugar ele. E aí, R$100 mais um valor vezes o quilômetro rodado, que normalmente é algo assim, né? Você aluga por dia, tem um valor da locação por dia, e você paga pelo QCD de quilometragem contratada, né? Você pode fazer Chique desse jeito. demais, professor. Valeu. Só faltou recolocar ali o super ponto ali na linha 49 para não dar erro. Verdade, verdade. Olha só, hein? Ia deixar Valeu, aqui professor. o Obrigado, Stack hein? Overflow, hein? Ia ser Valeu. emocionante o Stack Overflow. Só Professor, para... Pois a não, grande, Nisso. a grande sacada disso, então, é que, por exemplo, você pensar que você tem 1000 itens que são regidos, vamos por assim, por uma regra, você precisa fazer uma alteração a esse polimorfismo, permite que você não precise entrar nos 1000, você vai numa só. Vamos Você vai na supor que você é a dona da Localiza. Beleza? Tá. Localiza. Só que você aluga veículos de passeio, só que além de veículos de passeio, você quis criar, não veículo de passeio, você colocou popular, veículo de passeio popular, veículo de passeio, sei lá, luxo, super luxo. Luxo, super luxo, né? Você tem lá as classes que você criou. E cada um você cobra um valor diferenciado ou calcula a locação de uma forma diferente. Por exemplo, e se você for cadastrar, você vai cadastrar o seu veículo, vai ter um cadastro para o veículo do tipo luxo, um cadastro para o veículo. Você não vai dar conta de fazer isso, entendeu? É muito complicado fazer isso daí. Porque cada vez que você tiver uma... Por exemplo, agora o Jeep, né? O Jeep, o Renegade, ele é chamado de off-road misto, né? Que ele é tanto para terra como para estrada, né? Para o chão, para a cidade. Ele é misto. E aí você falou, nossa, agora eu vou alugar Renegade. Só que eu vou cobrar, porque se o cara enfiar na terra, eu vou cobrar um pouco a mais por causa do desgaste e tal, pá. E aí você fala para mim que você teria que fazer uma nova tela no teu sistema para cadastrar esses veículos? Não, você tem que ir lá e cadastrar um tipo novo, e esse tipo daí já está previsto dentro do sistema, né? E você vai lá, seleciona cadastro de veículo, off-road misto, por exemplo, estou chutando, né? Um off-road misto. E aí, o cálculo dele vai estar lá a tua listagem. Você vai ter carro de passeio simples, carro de passeio luxuoso, carro de passeio super luxo, carro esporte, carro off-road, off-road misto. E aí, na hora que você mandar calcular o valor de locação, você não quer saber o tipo do carro, entendeu? Eu só quero falar assim, calcula o valor de locação desse carro daí. Por isso, eu uso um nome só, calcula valor de locação. Independente do tipo, ele vai chamar o método calcula valor de locação do tipo específico. E você não precisa ficar especificando qual que é o cálculo que você tem que fazer. É um só. Você já fez uma vez na criação da classe. E aí já está tudo resolvido. Essa é a grande mágica do polimorfismo, né? O polimorfismo tem esses benefícios muito bacanas. Legal. Queria explicar um exercício e deixar para vocês tentarem fazer, que é o próximo exercício. Eu já comentei na aula passada, mas eu vou deixar aqui a explicação para que vocês tentem. E aí, esse cara daqui é do animal. O animal, eu criei lá, então, uma ideia para a gente criar um cadastro de animais.
Eu tenho dois tipos de animais que eu quero cadastrar. As aves e os mamíferos. Então, eu peguei e vi assim, eu quero ter, todo animal meu vai ter nome, idade, e eu vou especificar a espécie dele. Eu quero fazer um cadastro ali dos animais. Quando é pássaro, eu quero colocar qual que é a cor da pena do pássaro, a cor predominante da pena. Quando não é pássaro, quando é mamífero, eu quero dizer aonde que ele vive, qual que é o habitat dele. E ainda, a gente tem uma exceção muito grande, né, que é a do Perry, o ornitorrinco, né, que ele tem bico. Então, eu deixei aqui um atributo booleano para dizer se tem bico ou não tem bico. Então, quando é um mamífero e se for um ornitorrinco, esse atributo vai para true. Nos demais, ele vai ficar em falso, né? Mas eu coloquei aqui um método chamado imp. Esse imp é porque antes eu não explicava o polimorfismo do método do método toString. Esse cara é o toString. Então, entenda que esse tarde imp, na verdade, é o toString. Imp aqui é toString, toString, toString. Eu vou querer, então, um toString que consiga imprimir um nome para o pássaro, né? Que imprima o nome do pássaro, a idade, a espécie e a cor da pena. Já para um mamífero, eu vou querer que o imprime dele imprima o nome, a idade, a espécie, o habitat e se ele tem ou não bico, né? Eu queria isso daí. Então, esse cara daqui é o toString. Tenho 3 atributos, get 7 para cada um get 7 para ele, 2 get 7 para esses dois. Lembrando que esse tem bico, eu acho que ele ficaria melhor escrito com o nome bico. E aí, na hora que você for fazer o método get bico, bico é booleano, ele poderia ser res bico, né? Se tem bico. Aí você não vai ficar res tem bico, né? Ficaria muito estranho. Então, res bico fica melhor, né? Então, pode substituir esse nome do atributo de tem bico por somente bico. Fica mais legalzinho daí para a gente utilizar as nomenclaturas corretas dos atributos booleanos, né? Pode ser get, pode ser is e pode ser res. A gosto e ao entendimento de cada um. Se você entender que melhor cabe um is, use um is. Se você entender que o atributo booleano, o método get dele, melhor cabe um res, fica mais entendível o res, use o res. Beleza? É isso daí, galera. Na próxima aula, a gente inicia, então, literalmente o polimorfismo.